Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao CasaCast. Eu sou o Lander do CasaCast. Estou com meu amigo Wesley. Hoje nós vamos trazer um assunto bem polêmico, bem complicado, sobre a geração mimimi. Não é, Wesley? Positivo. Vamos falar mais um pouco aí sobre esse assunto aí, geração mimimi. Essa geração com QI, considerado o QI mais baixo do século, né? Nem da geração do tempo todo, vamos dizer assim. É do século. Considera ser a geração mais fraca, com o QI mais baixo de todo o tempo. É comprovado cientificamente que o QI foi reduzido, não é? Positivo, entre 7 7 mais ou menos redução do considerado das crianças de hoje para seus pais foram 7 pontos de redução. Complicado, cara, mas é a verdade. Infelizmente é a verdade. Me diz uma coisa. A gente fez uma pesquisa, a gente deu uma olhada, a gente viu que dados de que o QI das novas gerações estão caindo pela primeira vez em décadas. Tu, como historiador, porque tu és estudante de história, o que tu acha? Por que as pessoas, os jovens, estão ficando menos inteligentes? Cara, isso é muito preocupante, porque assim, você não vê, às vezes, o interesse talvez dos jovens. Então, pode talvez colocar que o pai deve ter culpa também nisso? Pode ter um pouco de culpa também. De não ser um pouco mais, vamos dizer assim, não ser talvez firme com o filho, de dar essa total liberdade para eles de fazer o que querem, não estudarem, querer só ficar na internet, às vezes quando na internet até às vezes videogame, rede social o dia inteiro, e isso meio que tem que estar atrapalhado muito essas crianças hoje em dia. Num, num país que, vamos dizer assim, num país que os estudos, o estudo assim aponta, as pesquisas, né, quer dizer, aponta que o Brasil é um país com pouca leitura de livros. Então é uma coisa também preocupante. Por exemplo, se a gente for pegar os Estados Unidos, que a educação em questão de leitura já vem de própria da escola também, né? A própria escola eles já incentivam os alunos a leitura, a ler aqueles livros, como a gente pode falar, aqueles livros clássicos, né? Eles têm que saber ler aqueles livros clássicos para poder chegar na hora lá na sala de aula e começar a debater sobre aquele assunto. Eu te digo mais, historicamente, eu acho que é uma mudança, cara, de geração para geração, é uma mudança radical de tecnologia e que, primeiro que a grande maioria dos pais e mães, eles já acham que a educação só tem que ser feita na escola. E quando não, a escola é só um complemento, é um complemento da educação feita em casa. Exatamente. E como tu falaste, o grande problema é, além da geração não ter uma ajuda dos pais, ela piorou com a tecnologia. Infelizmente, ela tem os seus benefícios, a tecnologia tem os seus benefícios. Por quê? Porque você dá um Google, você tem muitas respostas. Você dá um Google, você tem milhões de perguntas que você pode pesquisar para responder. Só que deixou a criança e os pais também preguiçosos demais. Então, como tu falaste, essa geração ela está emburrecendo. Por quê? Porque toda a resposta está mastigada no computador. Então, ela não Eles não busca têm entender. eles não têm esse trabalho de fazer essa pesquisa, de usar a mente, vamos dizer assim, de trabalhar a mente, de raciocinar para poder chegar àquela conclusão. Porque se ele hoje ele abre aquela tecnologia ali, aquele próprio aplicativo hoje que tem, que o pessoal tudo usa, e já vai te dar a resposta completa, ou seja, você não raciocinou para poder chegar naquela conclusão e você também não chegou a exercitar a mente. Ou seja, você já teve ali a resposta para você fácil, mão beijada. Você não exercitou sua mente. Não tem, não pega a pergunta, não procura entender a pergunta, não procura raciocinar, não procura interpretar o texto. Então, agora com a geração internet, é só
rolar o feed, rolar o feed, rolar o feed. São aqueles vídeos curtos que não fazem o cérebro processar a informação, então você só acha graça, só ri, ou então você só fica impressionado com uma notícia de 15 segundos, 20 segundos e continua rolando. Então é assim, o cérebro fica com preguiça de pensar, de raciocinar, de elaborar tanto as perguntas quanto as respostas. Então é assim, infelizmente, está emburrecendo mesmo, o jovem está emburrecendo. Ainda como tu falaste, não lê, a geração não Não lê. lê, não lê. Não gosta de pegar um livro, ler nada, nem que fosse um jornal ou um textinho, um texto pequeno. E a outra coisa também acontece que essa tecnologia que vem trazendo a quantidade de conhecimento, nem conhecimento, mas de informação inútil. Ele vai te enchendo a sua cabeça de informação inútil, coisa que não tem pra nada, não tem uso, não tem utilidade. A pessoa vai saber, vamos supor, a pessoa hoje ela sabe sobre a série X. Se você for perguntar para ela sobre a série X, ela vai saber te responder tudo sobre a série X. Quem é o personagem, quando ele aparece, ele sabe toda a informação sobre essa série. Mas se você for Aham, conversar com ele, mas se você for sentar com esses jovens, vamos falar sobre um assunto sobre história, geografia, matemática, português, eles não sabem. Porque enche a cabeça tanto de informação inútil que se você for conversar com eles sobre esses assuntos, eles não vão saber te responder. Porque encheu a cabeça de tanta informação inútil, que a informação que é necessária para o nosso dia a dia, a gente eles não vão saber conversar com a gente. e é engraçado que quando a gente decidiu conversar sobre esse assunto, eu perguntei para um rapaz jovem, né, que frequenta a academia que a minha filha faz, e eu disse assim, por que tudo para vocês agora é IA? Ele olhou para minha cara e disse assim, tio, ainda dizem, tio, IA para a gente agora na escola é religião. Olha só. Então, quer dizer, olha só o nível. Para ele, a IA já tem tudo maceteado, tudo mastigado. Quer dizer, infelizmente, é a verdade, cara. Ele falou uma coisa muito séria. A IA, para ele, é religião. Na escola dele, é religião. Quer dizer, eles já estão é, utilizando a IA quase que um meio religioso. Tudo a gente Aham. tem que partir para ir para a inteligência artificial. A gente tem que pesquisar na inteligência artificial porque ela vai dar tudo mastigado para a gente. Então é quase que um dogma, entendeu? Nas escolas. Pelo jeito que ele me falou, o moleque tem 16 anos. E a gente tem que Olha tomar só, cuidado, a gente também tem que tomar cuidado com essa questão da IA, né? Que a pessoa tem que ter ciência que aquilo ali não é bem uma inteligência artificial. E nem sempre ela vai te dar a resposta certa, a resposta correta. Você tem que ficar é sempre verdade. atento. O que ele pode te ajudar. Algumas questões. Vai te ajudar em pesquisa. Eu quero saber isso? Beleza, vou saber, mas você tem que usar a sua mente também para poder chegar naquela conclusão. Né? Pegar a um mais um, tum. Aí você vai chegar lá em 3. Pô, mais um, você falou que é 3, então vou botar que é 3. Você não vai Mais ou pesquisar, menos isso. opa, tá errado. Tá errado isso aqui, não é 3, é 2. Porque ele não vai te dar a resposta correta. Porque o que o IA faz, ele vai pegar, você vai jogar o assunto, ele vai pegar a rede, o que ele usa ali como base é a rede da internet. As fontes base é aquilo ali. Ou seja, quem me garante que ele não pode pegar uma fonte base lá, uma fonte que é informação falsa e me dar aquela informação? Não me garante E isso. outra, usar como ferramenta de apoio, de auxílio, não Isso, é como uma usar uma ferramenta de bengala. apoio, só de auxílio. Não é usar literalmente como suporte, como se fosse um professor. Usar como uma ferramenta de auxílio, entendeu? Eu acho que, como a gente começou a falar de QI, eu acho impressionante quando você conversa, se tu conversares com alguns jovens até menos de 12 anos, só sabe falar de Roblox, de
rios de só muita coisa supérflua. Tu mesmo falaste, pergunta de um livro. Que livro você leu? Que livro tu leste? Nunca pegou um Você livro não para ler. sabe, não, nem livro físico e nem e-book. Nada. Pelo menos o e-book. Não tem jeito, entendeu? É muito sério, sabe? É muito sério, porque eu já conversei com a professora da minha filha e ela diz assim: porque aqui na escola as crianças elas não têm acesso à internet, mas em casa algumas têm. E aí elas respondem tudo de acordo com a internet. Quer dizer, e o pai? E a mãe? O que eles fizeram? Qual foi Nada. o auxílio? Qual foi o suporte? Nenhum. Quer dizer, o pai diz assim, a mãe diz assim, não, já está aqui, então tu procuras aqui, porque aqui vai te dar a resposta, copia, cola e entrega e E se deixa. lasque. É surpreendente, eu acho muito. E é triste, né? Fora que é triste. Umas coisas também que foram consideradas, né, nos estudos é que nem sempre também é só sobre essa questão das telas, né? Porque a gente nos estudos a gente vai achar também que foi considerado a falta de nutrientes adequados também. É coisa também que tem acontecido com os jovens de hoje em dia. Eles não querem comer coisas boas, só quer comer porcaria. Isso também atrapalha também no desenvolvimento São os da famosos pessoa. industrializados. Os produtos industrializados, tem coisas também que atrapalham. Porque se você não se alimentar bem, você não dormir bem, seu corpo também não vai ajudar, sua mente não vai trabalhar da forma que tem que trabalhar. E também são coisas que atrapalham. Então os jovens não estão tão preocupados com isso. Ele quer saber, vamos usar minha internet, eu vou pegar meu videogame, vou jogar e vou comer minhas porcarias e tá bom. Vai dar tudo certo. Isso é verdade mesmo. Mas aí, cara, eu te digo mais uma coisa. O que a gente espera de jovens formados nessa situação? Como tu pegas e confias num psicólogo que não lê, um jornalista que não pesquisa, que não lê, Não tem quer dizer, como. um futuro, né? Só para teres uma ideia, às vezes a gente vai se consultar no médico, não sei se aconteceu contigo, mas vai se consultar no médico e o médico está com o notebook aberto na frente dele. Não, eu já E vi, aí eu, você, eu já vi o vídeo acho que era uma doutora, uma médica, um médico, não me recordo, que ela tá lá perguntando à pessoa o que que você tem, ela tá digitando lá no IA para poder dar para ela o que que a pessoa para que a pessoa tem. O que que você tem? Ah, tem isso. E ela digitando na IA, ó, a pessoa tá com isso, tá com isso, tá com isso, tá com isso, isso. Como vai ser? como É assim? isso? É o IA, não é ela que vai dizer, a IA que vai me dar o que que eu tenho? Ainda receita o remédio que a IA disse, né? Isso! Então, é um negócio meio doido, cara. É muito doido. Mas, mas isso eu já cheguei alguns anos atrás a trabalhar junto com um médico e o médico com quem eu trabalhava, ele tinha uns dois, três livros juntos. Ele era radiologista e ele tinha uns dois, três livros juntos. Então, os livros que ele ficava na mão, ele ia consultar livros especializados, mas era livro renomado de medicina. Aham. Pelo menos isso, né? Entendeu? Agora, você vai num consultório, aí o médico está consultando a IA, está pedindo auxílio para a IA para te passar um remédio, para te passar um tratamento. Aí quer dizer, ele olha para tua cara assim, você vai ter que tomar 2 Bezetacil porque o Gemini falou que tinha que tomar. Olha só que doideira. Isso é surreal, cara. Infelizmente, é assim mesmo. Mas como a gente estava falando de QI, é perceptível. Eu gosto de conversar com alguns jovens quando a minha filha vai para a academia que eu a acompanho, e é perceptível, cara, porque a gente conversa sobre pouquíssimas coisas, não tem conteúdo, sabe? Não tem conteúdo. Se tu falares sobre alguma coisa mais específica, pelo menos assim, você sabe como é o nome do presidente da República? Sei. Você sabe como é o nome do governador? Aí a pessoa já fica assim, Não sabe. não- é, a prefeita conhece, ou então sabe dos últimos acontecimentos que tiveram em Juiz de Fora, o menino me olhou e disse, eu sei que choveu muito, e que caiu barranco aí. Mas assim, pesquisou alguma coisa, sabe se morreu alguém, sabe?
Não Não quer sei. saber, eles querem a coisa bem mastigada, tudo completo na mão, assim, sem ter esse trabalho. Dá muito trabalho É de pesquisar. preocupante, vamos supor assim, é preocupante, vamos supor. Eu tô fazendo história para poder. O interesse de princípio é ensinar os alunos, ou seja, está dentro de sala Né? de aula. E o preocupante, cara, porque você vê um vídeo, vamos supor, o professor está entregando as provas e tá mostrando as pontuações só baixas. Aí você vê no comentário, as pessoas dizem assim, é muito preocupante, esse professor não pode estar triste, ele não pode estar feliz, ele não pode achar engraçado nem nada, porque se eles estão com essas notas baixas, porque ainda pode ser culpa dele. Às vezes não é não é culpa do professor, o professor ele tá lá, ele quer dar a sua matéria, mas os alunos não estão interessados, não tem interesse de estudar. Ah, É verdade. eu vou porque às vezes meu pai e minha mãe me forçam, eu não tenho interesse, eu não quero. E essa questão da internet hoje em dia tá dando muita força para eles para poder trilhar esse caminho. Porque hoje em dia existe muita pessoa, muito youtubers, é, hoje em dia que a gente É, fala influencer, então as pessoas estão deixando às vezes de estudar para ir para esse caminho. Ah, eu não quero estudar porque eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer, então eu vou trilhar esse caminho. Porque você vê uns vídeos, se você pegar no próprio YouTube, esses garoto novo aí que fala sobre coisas financeiras, uns garotos, deve ter uns 15, 13, 14 anos, que mexem com questões financeiras, os meninos falar, esses meninos falando qual a importância de saber filosofia, porque a filosofia não vai me levar a lugar nenhum. Eu não preciso estudar, eu não preciso estar na aula, porque hoje eu tenho muito dinheiro, que não sei o que, não precisa fazer não faculdade. preciso fazer faculdade. Olha só, hoje eu Né? tenho. Aí eles falam assim, hoje eu tenho quase 1 milhão. Aí as pessoas que vão atrás, não, pra que estudar? Você que está estudando aí, você pode um professor, você não tem o que ele tem. Aí segue esse caminho, mas eles não sabem. Se você conversar com eles sobre esses assuntos, eles não vão saber te dizer o que está acontecendo. Vou te fazer uma pergunta que é para te dar uma instigada. Eu já vi vídeo, eu acredito que tu já tenhas visto. Tu achas que as religiões estão ajudando a emburrecer a sociedade? Porque eu já vi vídeos de religiosos exatamente dizendo isso. Você não precisa fazer faculdade, faculdade é de esquerda, etc e tal. Já ouvi também, já ouvi. E E por incrível que pareça, é pessoa assim, do alto nível, vamos dizer assim. Eu falo alto nível porque é pastor bem conhecido. pois é. Bem conhecido. Eu já vi E aí o que gente que falando assim, acontece? ah, o fulano é bem estudado, que não sei o que a gente tem que tomar cuidado, parará, piriri. Falei, poxa, mas a gente tem que ser bem estudado também. Não é só por causa da religião, a gente não vai deixar de ser estudado. A gente tem que saber. A gente tem que saber de tudo e mais um pouco. Não é só sobre a O fato de religião. você estudar sobre muita coisa não vai te tirar do caminho que você tem Não, fé. não vai, ué. Isso é verdade. Ser pregado isso que você não pode estudar, ah, porque o fulano começou a estudar e começou a ir pro caminho errado. A intenção o que eu posso te dizer, do cara que quer o poder, vamos dizer assim, a intenção dele que quer o poder é que a gente não estude. Ponto, Porque a facilidade dele manipular a gente é maior. Você tá entendendo? ponto positivo para ti, porque ainda bem que tu saíste fora dessa mentalidade, se é que um dia tu tiveste esse tipo de mentalidade, mas é uma coisa que eu disse, que nós conversamos e que eu te provei que uma pessoa chegou e falou para mim que não tinha mais argumento pífio nenhum para me dar e mandou o áudio dizendo que na Bíblia diz que se você buscar muito conhecimento te desvirtua do caminho. É o símbolo concreto, material da ignorância. Quer dizer, você está provando para mim que você não consegue estudar sobre outras coisas sem que você perca sua fé. Isso Quer não, é- dizer, isso não tem lógica, cara. Você tem que ter um total conhecimento.
A partir do momento que você não tem um conhecimento, vamos partir para o momento que você está falando sobre a religião. Qualquer líder religioso que falar para você que A mais B é igual a, você vai acreditar, mas sendo que A mais B é igual a C. Só que a partir do momento. Isso, cara, isso você tem que ter. Eu tô falando porque, assim, eu faço parte dessa área, que eu sou. Eu já falei no canal que eu sou cristão. Então, assim, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque existe muitos líderes religiosos que a intenção dele é só manipular a gente. Manipular porque eles querem poder. Eles querem poder. Através do poder, eles vão querer o que eles querem? Poder e tirar da gente o dinheiro. Só que a partir do momento que a gente estuda, a gente tem um total conhecimento, a gente não vai cair em qualquer papo que ele falar. Exatamente. Porque você tem um total conhecimento. Mas o problema é que às vezes você vai chegar e falar assim, opa, tá errado isso aqui, tá errado aquilo. Você vai começar a ser meio que excluído. Mesmo você estando certo. Opa, isso aqui que você falou não tá certo. Você tá falando que é assim, assim, assado, mas é assim, assim, assado. Você tá É entendendo? porque você deixou de ser a ovelha controlada para você começar a ser a ovelha questionadora. E isso, Quer dizer, isso você, para eles é um perigo danado. Eles vão querer te excluir, te colocar como errado. Isso vai acontecer. Isso é provável de acontecer. Porque hoje, vamos dizer assim, existe muita pessoa assim na igreja. Muita pessoa, ela entra para a igreja, só que ela entra sem um conhecimento. Aí a pessoa, ela vai ser, ali dentro, ela vai ser moldada da forma que a igreja quer que seja. E a partir de momento nenhum, ela vai chegar em casa, ela vai procurar o conhecimento de pegar a Bíblia, abrir, folhear a Bíblia, ler e estudar. Que nem hoje eu. tentar entender, interpretar, buscar Um uma segunda conhecimento. opinião, digamos assim. Eu digo, cara, que é muito questão de educação. Muita gente que vai para as igrejas, eu tenho certeza que isso é verdade do que eu vou falar, ela já não tem muito conhecimento, ela não tem muito estudo, que às vezes ela entra em desespero por causa de uma série de problemas que, infelizmente, ela busca uma resposta que vai deixar ela arrepiada quando o pastor, quando o padre, ou seja, qualquer líder religioso falar. E aí ela acredita que seja um sinal. Ah, eu arrepiei aqui quando ele falou isso, quando ela falou aquilo. E aí é um sinal. E aí começa a frequentar. Aí quer dizer, a gente não entrando na questão de QI baixo, mas é a falta de estudo. Quer dizer, não trabalhou a mente, até porque a pessoa é trabalhadora desde cedo, ela sempre esteve precisando trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar a casa, a família, etc. E tal. Mas aí ela entra na igreja e ao invés dela buscar o conhecimento, não, ela só busca uma salvação. É isso aí. Então, desde o início vem a falta de estudo, vem a falta de trabalho na mente, vem a falta de buscar conhecimento, às vezes por necessidade de trabalhar e às vezes por preguiça também. E aí acontece isso. Aí ela vai ser direcionada para uma falsa salvação e, como tu falaste, vai ser controlada. É, porque isso é um Então, perigo danado, porque você vai pegar lá, se voltando um pouco no tempo, você vai ver que a igreja católica já fazia isso, né? Você não tinha nem o direito de ter uma Bíblia. É uma coisa uhum, difícil, porque vamos supor, a partir do momento que você tem uma Bíblia na mão, você vai ler ela. Ele te dá o poder. Você vai deixar de ouvir. Muitas vezes são ovelhas guiadas a cegas. Você vai seguir. Eu entrei para uma certa religião, eu tenho um líder nessa religião, e o que ele disser é a verdade. Você acaba seguindo aquele líder nas cegas, porque você não tem o total conhecimento daquilo que você está seguindo. Se ele falar que eu tenho que ir para a direita, eu vou para a direita. Eu não vou dizer, mas por que eu tenho que ir para a direita? Se a esquerda está mostrando que é um caminho melhor, vamos dizer assim. Não levando pro lado uhum, eu tô deixando claro, não levando pro lado da política, né? Porque falou esquerda e direita, daqui a pouco as pessoas aham, vão querer
juntar uma coisa na outra. Não, não tem nada a ver, é só um exemplo, mais ou menos. Mas isso é interesse dos poderosos, isso aí. O baixo QI, que a gente começou a falar o assunto sobre QI, o baixo QI, isso aí ajuda na manipulação. Uma ajuda? A gente tem muitos políticos TikToker agora. O fato da criança, do pré-adolescente, do adolescente não trabalhar a informação, ele só está sendo alimentado, ele não tem o trabalho de mastigar, isso ajuda na manipulação. A gente tem vários exemplos aqui no Brasil de políticos TikToker que tem milhões e milhões de seguidores. Isso aí é uma cadeia, isso é uma cadeia. Por quê? Porque o jovem, a criança, ela já não é estimulada, então, quer dizer, já não tem o preparo mental, e aí só se alimenta daquilo, e aí vai piorando cada vez mais. Então, o baixo QI também, isso faz parte da manipulação. O que os poderosos lá em cima querem é isso. Eles não querem estudo, eles não querem conhecimento para a gente, os jovens. Eles querem estudo e conhecimento para eles ganharem mais dinheiro. Isso aí é notório, isso aí é secular. Como tu falaste, vem da Igreja Católica muito antes, com a manipulação das pessoas, entendeu? E agora está muito E grande, tem muito entrado. forte. Eu vou deixar, depois deixar claro também que tem entrado agora nesse meio evangélico também, que tem sido muito perigoso também. Isso é verdade. Meu querido, papo muito bom, a gente passou bastante do nosso tempo, a gente poderia até. Isso é papo para ficar 2, 3 horas conversando, debatendo. Bem... Tem muita questão sobre Bastante. isso, muita coisa, tá? Mas a gente tem que encerrar, porque senão a gente tem outras coisas para fazer. Te agradeço mais uma vez. Valeu, Lando. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, de se inscrever no canal, sem problema nenhum. Pode se despedir, meu amigo. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos aí. E até a próxima. Até a próxima semana com o CasaCast. Conversa, o bate-papo tem endereço, galera. Tchau, tchau. Tchau.